Olá, Pedro Santa Clara, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Pedro, obrigado eu, Ricardo, é um prazer. Tu passaste grande parte da tua vida ligado ao ensino e eu uma das coisas que sempre, em Portugal, sempre me fez, não sei se é só em Portugal, acho que é um bocadinho no mundo, sempre achei que as escolas e principalmente as universidades eram espaços de liberdade e que mais do que ensinar alguém, eram espaços onde se transmitia uma certa inquietude perante a vida para que cada um pensasse pela sua cabeça. E aquilo que, pelo menos aquilo que eu vejo em Portugal, cada vez mais é escolas fechadas e não espaços desta abertura. O que é que tu achas sobre isto? É uma boa pergunta. Eu confesso que a experiência que tive na universidade sempre foi de liberdade. Eu fiz a licenciatura na Nova, em Economia, depois passei muitos anos fora, doutorei no INSEAD e fui professor na Universidade da Califórnia em Los Angeles. Vivemos nos Estados Unidos muito tempo e aí em 2008 voltei para a Nova e acho que em termos de liberdade de pensamento, de opinião, não encontro nenhuma diferença. Então a Nova de que eu me lembro, quando lá estava a estudar na licenciatura, era particularmente um bastião da liberdade e muito particularmente um certo pensamento liberal. Foram os anos da Mão Invisível, que era uma coluna de opinião nos jornais que era muito contrastante com o pensamento vigente da época e que defendia os ideais liberais de liberdade pessoal e de economia de mercado e de democracia, e que na altura era muito a contracorrente e que eu acho que me influenciou até hoje. Tem muita graça que hoje, por acaso, e já não ia há muito tempo, fui almoçar com o Diogo Lucena, que foi o meu professor nessa altura, e de quem me tornei amigo, e uma pessoa que me influenciou muito até na via da carreira académica, e de certa maneira aquilo que eu encontro hoje é talvez uma universidade menos ativa politicamente, quer dizer, independentemente de um ou outro caso isolado em que as pessoas, existe menos uma discussão ativa sobre a política e há mais pessoas ligadas à sua carreira científica, académica, um bocadinho fechadas no seu gabinete e com pouca intervenção na sociedade. Talvez aí que eu noto a maior diferença. Pedro, mas porquê é que achas que isto, assim, se nós pensarmos, mesmo até o que aconteceu no último ano em Portugal, ou seja, isto pelo menos é a minha sensação, não quer dizer que ela seja certa, mas é um certo conformismo, ou seja, uma certa ideia dominante, às vezes parece que aceitamos quase como uma fatalidade determinado tipo de coisas. Não vemos muita diferença, ou seja, muita divergência, muitas opiniões contrastantes, gente a lutar pelas suas ideias, a querer implementá-las mais do que lutar. Não é só dizermos no café que as coisas estão mal, não, é lutarmos por aquilo que acreditamos. Isso é o que mais me custa em Portugal. É certo que vivi muitos anos fora, mas eu acho que Portugal está demasiado conformado, acomodado, as pessoas resignaram-se, não há de facto... A pandemia é um bom exemplo, quer dizer, para mim, e algumas pessoas acham que eu sou quase a roçar o negacionista, não é obviamente que eu não reconheça que houve uma pandemia, que é um problema grave de saúde, mas custa-me imenso de ver o efeito destrutivo que teve na sociedade, que está a ter, e ainda estamos muito longe de ter visto todas as consequências. E lá está, o conformismo de toda a gente, a falta de discussão, e neste sentido eu acho que há aqui uma mistura muito tóxica entre a comunicação social, as redes sociais, que reforçam ainda mais este conformismo. Quer dizer, qualquer pessoa que pense de maneira diferente é quase acusada de traição, de ser um proscrito social. Quando isto é uma das grandes questões que estão a definir a nossa sociedade e que estão de certa maneira, eu não é que acredito em nenhuma teoria de conspiração, porque não vou por aí, mas a verdade é que
por causa desta pandemia, estamos a assistir a uma limitação muito grave das nossas liberdades individuais, sociais, económicas, e espanta-me a resignação de toda a gente, de facto. Essa é uma questão que é assim, eu também eu partilho muito disso que estás a dizer, ou seja, eu levo as coisas a sério, isto é grave, como é evidente, portanto, mas eu desde o primeiro dia, eu recuso-me por uma questão de princípio, por exemplo, em usar máscara ao ar livre se não estiver perto de pessoas. Recuso-me, ou seja, até hoje, ao fim de um ano, não houve ninguém que me demonstrasse que houvesse uma evidência científica, que houvesse algum problema em estar ao ar livre, a respirar. E agora, quando estou junto de pessoas, uso a máscara, até por uma questão, mais não seja de respeito pelos outros, e tenho cuidados e afasto-me das pessoas e, portanto, faço aquilo que eu acho que é o normal. Mas eu vejo muitas vezes até na rua, pessoas a olharem para mim, vê-se nos olhos, atrás da máscara, um olhar de reprovação, ou seja, um olhar quase como se eu estivesse a cometer um crime. Isto custa-me, não me custa o olhar, estou-me perfeitamente, sinceramente, estou-me a marimbar para o olhar. Custa-me como é que foi possível, então, num espaço tão curto de tempo, que tanta gente aceitasse uma determinada verdade que não tem sustentação. Olha, tem muita graça, porque vou-te contar duas pequenas histórias que se passaram mais ou menos há um ano atrás, portanto, da primeira vaga da pandemia. A primeira foi que escrevi um artigo sobre um banco de jardim. E isto porque a minha mãe tirou uma fotografia da janela do prédio dela, do banco de jardim à frente de sua casa, coberto destas fitas de polícia. E chocou-me aquilo, quer dizer, não há qualquer justificação científica para que as pessoas não se possam sentar no banco de jardim. Pelo contrário, quer dizer, eu na altura aproveitei para estar um bocadinho sobre enfim, como mero curioso destas coisas, modelos epidemiológicos, a transmissão do vírus, etc. E se há coisa em que acho que as opiniões são razoavelmente unânimes, é que estar ao ar livre, apanhar sol, ter exercício físico, são estimulantes do nosso sistema imunitário, que fazem bem à nossa saúde física e mental. E eu acho que isto era... Enfim, eu usei isso como uma metáfora de como se podem usar razões perfeitamente justificadas, como o controle de uma pandemia, para ir muito mais além, infringir as nossas liberdades pessoais. Quer dizer, ofende-me. E a segunda historieta foi que às tantas dei uma entrevista, que era um daqueles questionários de Proust, em que me perguntavam justamente o que é que eu tinha aprendido sobre mim próprio durante este período. E a minha resposta foi que tenho uma dificuldade enorme de acatar argumentos de autoridade sem justificação. O argumento autoritário de é assim porque sim, custa-me horrores. E tem graça que eu dizia que isto deve ter sido por altura do Dia da Mãe do ano passado, portanto, mais ou menos há um ano. Eu dizia, isso há coisa que eu prezo. A minha mãe acho que nunca me mandou fazer qualquer coisa porque sim, ou porque eu mando. E custa-me imenso receber ordens dessas, sem justificação, sem razão. Quer dizer, e hoje em dia damos isso quase como adquirido. Coisas absolutamente idiotas. Porque é que as lojas vão estar abertas só até às, não sei, agora 9 da noite e não até às 11? Qualquer argumento racional diria, abram-nos até mais tarde, espalhem as pessoas durante mais tempo. Porque é que se há de proibir a venda do álcool depois das 8? Esta infantilização das pessoas custa-me horrores. E custa mais ainda a facilidade com que as pessoas aceitam ser tomadas como infantis.
Pedro, eu compreendo perfeitamente, até porque eu tenho esse problema desde miúdo, já o tinha até com o meu pai, de aceitar, e como eduquei bem os meus filhos, eles às vezes também não aceitam a minha autoridade. Todos nós temos algo de autoritário quando é para com os outros. E, portanto, eu devo ter aqui uma costela anárquica, porque não, prezo muito ser tratado como adulto, prezo muito que haja uma argumentação sólida por trás de qualquer motivo. E vejo, isto na verdade não é um tema português, isto passou-se um pouco por todo o mundo, mas há aqui muitos fenómenos em jogo que eu acho que foram um pouco explorados. Quer dizer, numa situação destas, qualquer burocrata que se preze, seja de que área for, vai tender a pôr regras e sanções e seja o que for, porque é a forma de se auto-justificar. Quer dizer, um burocrata da área menos relevante nesta pandemia tem que afirmar a necessidade da sua existência e, portanto, assistimos aqui a uma proliferação de regras sem fim, sem nexo, incoerentes umas com as outras, e a passividade, a aceitação das pessoas é que me custa. Sem dúvida. Agora, sobrevivemos a isso. E mudando de assunto, mas só uma pequena nota, eu costumo chamar a isso o síndrome do porteiro da discoteca. Quando era novo, chegámos à discoteca e o porteiro, uns deixava entrar, outros não deixava, porque tinha aquele poder e, portanto, quando alguém dá um poder pequenino a alguém, aquilo começa a escalar e cada vez escala mais. Pedro, uma questão que, e até esquecendo um bocadinho o que somos, mas mais aquilo que podemos ser, e partindo do princípio que a nossa geração já não tem salvação possível, portanto não vale a pena muito falarmos para a nossa, mas há uma coisa que as futuras gerações, eu acredito, eu sou um otimista, acredito que essas têm salvação e acredito sempre que vão salvar isto, nem que não salvem, mas acredito, acho que vale a pena acreditar. Como é que tu vês o futuro da educação e no âmbito disto estamos a falar, ou seja, de nós termos jovens que pensam pela cabeça deles, que desafiam a autoridade, até a nossa autoridade, e portanto que nos põem em causa e que acreditam e que continuam a acreditar que vale a pena mudar o mundo para melhor? Eu acredito tanto nisso que aqui há pouco mais de 10 anos fiz uma mudança muito grande na minha vida, de ser um bocadinho um académico puro e duro, fechado num gabinete a escrever papers que pouca gente lia, para me dedicar à educação e a tentar mudar a educação e levá-la mais longe. E estou completamente de acordo contigo no sentido em que a esperança está sempre na próxima geração, nem que seja essa metáfora de que a esperança está sempre por vir. Nós temos, neste momento, uma juventude de facto extraordinariamente bem preparada. Muito mais do que as gerações anteriores. A nossa geração ainda tem problemas de educação gravíssimos. De facto, acho que não temos nada com que nos congratular com a sociedade que criamos. A geração seguinte eu acho que é diferente, no sentido em que teve muito mais acesso à educação e cresceu aberto ao mundo. Eu lembro-me de ser miúdo e Portugal era um sítio ainda em que era difícil aceder a jornais estrangeiros ou ter informação vinda de fora ou sequer comprar uma Coca-Cola. Os miúdos hoje em dia têm exatamente acesso às mesmas experiências, à mesma informação do que qualquer miúdo de qualquer parte do mundo. E depois isto compõe-se, obviamente, com oportunidades extraordinárias, como o programa Erasmus, é de facto uma geração bem preparada e com muito. Infelizmente, nós, e agora falo da nossa geração, ou se quiseres do país como um todo, está a dar muito pouca oportunidade a esta geração. Isto prende-se com a conversa anterior de ser um país resignado, um país... Nós vivemos num país que não cresce há mais de 20 anos. Uma economia que não cresce não dá oportunidades à geração seguinte. Estamos a assistir aos nossos filhos emigrarem porque conseguem ter oportunidades muito melhores fora de Portugal do que no nosso país. Temos uma crise demográfica em curso, em que se não fizermos nada para alterar, nomeadamente acolher imigrantes,
vamos ter um problema tremendo muito em breve. E isso custa-me, de certa maneira, e mais uma vez, quer dizer, a reação a esta pandemia é interessante, porque, de certa maneira, aquilo que privilegiou foi as pessoas mais acomodadas, que tinham menos em risco, nomeadamente risco económico, risco do seu emprego, risco da sua empresa, das suas oportunidades de futuro. E isso traduz-se, de certa maneira, na nossa atitude perante os nossos filhos. Supostamente nós portugueses somos ainda uma sociedade muito baseada na família, muito centrada nos filhos e nos netos, mas não nos comportamos como tal, como uma sociedade. Porque, basicamente, uma sociedade que não tem crescimento económico não está a dar oportunidades à geração seguinte. E, portanto, eu acho que precisamos, e talvez seja este o melhor ângulo, de trazer para o centro da discussão política o que é que vamos fazer para retomar uma trajetória de crescimento como tivemos nos anos 60, 70, 80 e 90, e que interrompemos abruptamente no fim dos anos 90 e não vejo sinal de recuperar. E isto, se calhar, a forma de pôr o problema é que país, que sociedade queremos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos. Pedro, eu até lembro de um artigo que tu escreveste sobre o imperativo moral, penso eu, que era do crescimento económico. E nós, e como disseste bem, nós já não crescemos há 20 anos e isto mostra muito pouco respeito pelos nossos filhos, apesar de estarmos sempre a falar neles, porque estamos a deixar um país endividado e sem possibilidades deles, no fundo, realizarem os seus sonhos e muitos deles terem que sair daqui. Mas a questão, e a minha questão é que assim, é que desde que eu me lembro que sou gente que se fala disto, ou seja, no fundo, todos os anos nós falamos que o problema do país é falta de crescimento. E todos nós dizemos, e ouvimos toda a gente a dizer que temos que crescer, mas a ação, ou seja, nós estamos a fazer todos os anos o mesmo para não crescermos, portanto nós não conseguimos mudar aquilo que são o nosso pensamento sobre o modelo económico. E mais, parece que estamos cada vez mais resignados a esse modelo, portanto, ou seja, já dizia alguém que fazer sempre o mesmo, esperar um resultado diferente não é propriamente algo muito inteligente, mas a verdade é que nós continuamos a fazer o mesmo ou pior e a dizer que o resultado vai ser diferente. Pois, diz sempre, não sei se as pessoas acreditam, e vamos de miragem em miragem, de desculpa em desculpa, numa crise internacional, uma pandemia, certamente haverá muitas mais pela frente, e há sempre uma miragem que vai ser a próxima bazuca que vai resolver os nossos problemas, quando aquilo que é a receita para o crescimento económico, na verdade, conhecemos a economia há muito tempo. A receita para crescer uma economia tem a ver com a concorrência, com promover, se quiseres, é quase meritocrática, é liberalizar os mercados, liberalizar as profissões, abrir ao exterior. Os momentos que nós tivemos de maior crescimento correspondem exatamente a isso, que foram nos anos 60 e 70 ainda a adesão ao antecessor da União Europeia e depois a adesão à Comunidade Económica Europeia, depois a União Europeia. E foram esses os momentos em que nós crescemos mais. Curiosamente, mesmo nestes últimos 10 anos, a economia portuguesa mostra que tem capacidade de reagir e se adaptar de uma forma extraordinária. Quer dizer, Portugal conseguiu aumentar as suas exportações de 30 e tal % do PIB para quase 50%. Se calhar devia ser 80%, porque isso sim é a manifestação de uma economia que é competitiva internacionalmente. Estes momentos em que nós nos viramos para o nosso umbigo e nos preocupamos mais em manter o status quo e os direitos adquiridos e não mexer nada e esperar que venha um maná do céu sob a forma de fundos europeus, são os fundos em que há pouca evolução. Quer dizer, esta ideia, como tu dizes, esperar que
seja um burocrata, quer esteja em Lisboa, quer em Bruxelas, a tomar as decisões de investimento mais importantes de uma economia e esperar que isso funcione, é uma ilusão. Nem tenho bem palavras para descrever, mas quer dizer, sabemos que não resulta, sabemos que pode ser muito grandiloquente, desde a sustentabilidade, à transição digital, seja o que for, mas não é centralmente que se decidem. O Hayek escreveu uma série de livros sobre esta ideia de que a informação necessária para tomar decisões económicas está distribuída pela sociedade toda, não existe num ministério qualquer, não é centralmente no Terreiro do Paço que se decide que o nosso país deve ir para aqui ou para ali. Tem que se dar liberdade às pessoas, liberdade de empreender, liberdade de falhar, tem que se promover a abertura ao exterior, tem que se diminuir a carga fiscal, certamente, quer dizer, isto nós temos aqui uma areia na engrenagem, uma fricção na nossa economia tremenda que vem da fiscalidade brutal que impomos a toda a atividade económica, que é um desincentivo sério à atividade económica. Eu penso que a receita não é nenhum mistério e, na verdade, no fundo, qualquer pessoa que se interesse minimamente por estes temas sabe qual é. Agora, somos uma sociedade envelhecida, avessa ao risco, desconfiada, acomodada, pouco ambiciosa. Por exemplo, eu vivi muitos anos nos Estados Unidos, faz-me confusão que Portugal, a sociedade portuguesa, de certa maneira, é excessivamente tolerante com a mediocridade e vive muito mal com o sucesso. É quase que o oposto do que se quereria, quer dizer, a menos que seja, obviamente, o Cristiano Ronaldo a marcar golos pela seleção, mas todas as outras pessoas que têm sucesso nesta sociedade são olhadas com desconfiança e, pelo contrário, e assistimos aqui a falhanços clamorosos a todos os níveis, ao nível das empresas, ao nível dos reguladores, ao nível do governo, do poder judicial, e somos tolerantes com isso. Coitados, eles fazem o melhor que podem, não sei o quê, e não somos suficientemente exigentes, não há esta ambição que é talvez o fator mais fundamental para gerar crescimento económico. E depois, obviamente, perante este cenário, aqueles que têm um pouco mais de ambição acabam por se ir embora. E num país que já tem esta taxa de crescimento demográfico, termos assistido nos últimos anos a imigração da ordem das dezenas de milhares de pessoas, é fatal. Essa é sem dúvida, para mim choca-me como é que, tendo o Portugal, a Europa em geral, mas Portugal é provavelmente até o país que está em pior situação na Europa, a situação demográfica que nós temos, portanto nós estamos a envelhecer a um ritmo terrível. O impacto que isto vai ter sobre a nossa falta de inovação, sobre a segurança social, sobre os custos da sociedade, e é um assunto que, mais uma vez, fala-se, mas não se resolve, portanto, ou seja, fala-se quase como uma tese, mas sem que haja ação para resolver isto. Isto é dramático, é o problema maior de todos os problemas que está aí, que já não é futuro, é presente. Mas eu acho que essas coisas só mudam quando, de uma forma generalizada na sociedade, as pessoas sentirem o problema como seu. Não é um problema que tem que ser resolvido por outros. É que cada um de nós tem que fazer qualquer coisa por isso. Mais uma vez, é engraçado. Em Portugal, duas pessoas juntam-se à conversa e são capazes de se queixar de 1001 coisas. Mas quantas delas é que sequer dão o próximo passo de fazer um telefonema ou de mandar uma carta ou de escrever, seja o que for? Queixamos-nos e resignamos-nos. E tem que haver uma mudança de atitude generalizada. E lá está, é como dizia, é pelos nossos filhos, não é por nós. Nós já fizemos muito do que
espero que ainda tenhamos bastante por fazer, mas se queremos dar oportunidade a outras, temos que ser muito mais exigentes, muito mais ambiciosos. Não podemos resignar-nos às coisas como elas são como são, isto é tudo fraco, há falta de meios. Não é por isso. É mesmo falta, acho eu, muitas vezes, das pessoas se envolverem com a sociedade em que vivem. Pedro, voltando às universidades que tu conheces muito bem, já há situações muito diferentes em Portugal e eu também, talvez porque seja otimista, fui assistindo a uma abertura cada vez maior das universidades. Acho que elas são hoje bem melhores do que eram no meu tempo, acho mesmo, ou seja, com toda, sinceramente. Mas mas muitas delas ainda estão lá naquela torre de marfim onde parece que é um mundo fechado. Como é que se tiram as universidades das suas torres de marfim? Como é que se abre à sociedade, à vida, às empresas, ao mundo? Olha, tem mesmo graça que uses isso. Eu aqui há 10 anos comecei o projeto do novo campus da Nova em Carcavelos, que foi, enfim, me ocupou muito, e à minha equipa, com quem ainda hoje trabalho a fazer novos projetos de educação, mas que foi exatamente, a metáfora que eu usava sempre é que, assim, tradicionalmente as universidades são torres de marfim. Têm os seus professores, os seus alunos, os seus programas, fazem a sua investigação relativamente fechados no exterior. E aquele campus da Nova SB em Carcavelos foi desenhado de raiz para ser o oposto disso, para ser uma plataforma aberta à comunidade, para que pudesse haver iniciativas conjuntas com empresas, com autarquia, com todo o tipo de instituições que são a força de uma sociedade. O desenho físico revela isto, e lembro-me perfeitamente quando estávamos a olhar para o projeto pela primeira vez, que foi uma guerra com muitos colegas que queriam que tivesse muros e que fosse fechada a quem não pertencia à escola, e pelo contrário, não há muros, qualquer pessoa pode atravessar o campus, pode ir lá almoçar ou jantar ou ir à biblioteca ou viver naquele campus. Há uma série de iniciativas que nós criámos com empresas, desde uma loja de laboratório com o Johnny Martins, um balcão do futuro com o Banco Santander, um posto de saúde feito com a CUF, a pensar na promoção de um estilo de vida saudável, justamente por pensar que para competir internacionalmente, para podermos competir com universidades que muitas vezes têm muito mais recursos do que as portuguesas, a única forma de conseguir ter sucesso é alavancar nessas relações. É um bocadinho como o iPhone teve um sucesso tremendo em relação, se quiseres, ao Nokia em 2007 ou 2008, porque foi desde o início pensado como uma plataforma aberta em que qualquer pessoa que tenha uma ideia boa no mundo pode desenvolver uma app e pô-la à venda na App Store. Tudo o que fiz na Nova e agora na 42 e noutros projetos que estamos a pensar para o futuro, são todos baseados nesta ideia de que uma escola tem que ser aberta à sociedade, tem que ser inclusiva, tem que poder aceitar toda a gente que tenha mérito para entrar, obviamente, tem que ser feita não só com financiamento público, mas também com fundos privados. No caso da Nova, conseguimos donativos de 54 milhões de euros, portanto, aquele campus foi feito, de facto, com doações de empresas e não sei, quase 1.700 pessoas individualmente. E é este tipo de coisas que eu acho que contribuem, ou pelo menos é a minha esperança, para mudar uma sociedade, que é as pessoas envolverem-se num projeto transformador e levarem-no para a frente e fazerem com que aconteça. E de certa maneira é o que nos permite a nós apercebermos do nosso poder coletivo para mudar as coisas. Pedro, eu acredito mesmo nisso. Eu ao longo da minha vida sempre estive muito próximo com jovens e nas várias fases da minha vida e portanto acho que acredito mesmo, não é só que eles estão melhor preparados, porque isso é quase evidente, têm muito mais informação, têm acesso àquilo que nós não tínhamos no nosso tempo,
mas melhor, mais do que melhor preparados, acho que são melhores pessoas, em média. Isto é, têm uma maior preocupação pelos outros. Apesar de nós dizermos muitas vezes que é uma sociedade consumista, etc., eu acho que os jovens preocupam-se mais com o ambiente, com a sociedade em geral, ou seja, do que a minha geração. Acho que é muito mais fechada a minha geração, muito mais centrada em nós próprios. E, portanto, isso acho que é fantástico e traz-me otimismo. A minha questão é como é que nós conseguimos potenciar essa energia boa que eles têm, ou seja, fazer com que ela se torne não a energia de cada um deles, mas uma energia coletiva para que isto efetivamente melhore, que se melhore, neste caso, o nosso país, que é onde nós vivemos. Eu acho que é dando espaço para que façam coisas. Aqui lembro que talvez a primeira coisa que tenha feito na Nova, quando tinha acabado de voltar, foi peguei num cartão grande e escrevi clubes de alunos e pus lá uma dúzia de ideias que eu tinha e deixei espaço para as pessoas porem o nome e deixei espaços para outras ideias. Hoje em dia, julgo que na Nova há mais de 50 clubes de alunos sobre os temas mais variados que fazem iniciativas de todo o tipo, de conferências, debates, uns por interesses por áreas funcionais, outros por interesses desportivos, seja o que for, e criar espaço para que as pessoas possam ter responsabilidade e fazer coisas. Nós temos uma sociedade, no geral, que proíbe tudo, em que é preciso autorização para tudo. Isto é muito limitativo e é extraordinário. Eu lembro nesses tempos iniciais destes clubes de alunos, de falar com muitos e de haver assim uma desconfiança, tipo, mas podemos, mas tem que fazer uns estatutos e tem que criar aqui alguma instituição. Aí eles dizem, esquece isso, se for preciso fazer estatutos, faz depois, ponham-se a fazer coisas, inventem. Não é difícil, mas de certa maneira nós todos crescemos numa sociedade em que é preciso pedir autorização, é preciso uma licença, é preciso um decreto-lei, um regulamento. Isto é destrutivo. Se há talvez um fator que eu acho que ajudasse à mudança desta sociedade é sermos mais permissivos e perceber que isso às vezes vai levar a um erro, mas mil vezes eu sempre gostei mais dos erros por comissão do que os erros por omissão. Estas coisas tipo, não, isto não se pode fazer porque ainda não está regulamentado, ou estamos à espera da licença para isto ou para aquilo. Eu gosto de um sistema que seja muito mais permissivo das iniciativas das pessoas, obviamente com responsabilização das pessoas. Nós vivemos quase que no extremo oposto, em que regulamos tudo, mas depois ao fazê-lo desresponsabilizamos as pessoas. Passamos a que tudo seja feito de acordo com a letra da lei. Não há nunca... Isto é uma palavra que eu acho que só existe em inglês e que é muito o que em si mesmo diz muito, não há accountability. As pessoas podem não fazer nada, mas não têm que prestar contas por isso. Eu prefiro deixar fazer e depois avaliar e premiar ou não, ou penalizar depois. E isto leva a uma cultura muito diferente daquela que temos agora. Pedro, muito obrigado e ficamos mesmo com essas tuas últimas palavras, que é assim, façam coisas e assumam as responsabilidades, para o bem e para o mal, assumam as vossas responsabilidades, mas façam coisas e mudem este país para melhor, a vossa vida e a vida dos vossos e a vida da coletividade. Pedro, muito obrigado Obrigado, Ricardo. Fica bem. Obrigado por tu também.